Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a ectopia consciencial. A ectopia consciencial é dentro da parapatologia, que é a execução insatisfatória da programação existencial, que é a PROEX, de maneira excêntrica, deslocada, fora do roteiro programático ou do projeto escolhido anteriormente durante a intermissão, para o desenvolvimento da própria vida intrafísica da consciência humana. Nós falamos então sobre a autoproex ectópica, a max proex, que é a proex grupal ectópica, o desvio da rota evolutiva, os passos na direção errada, a vida intrafísica desorientada, a bússola consciencial desnorteada, a programação existencial extraviada, o distanciamento do grupo evolutivo, a perda das companhias evolutivas, os esforços inócuos, a dedicação às tarefas periféricas, a esquiva às tarefas prioritárias, o preenchimento do tempo pessoal com o evolutivamente desimportante, o emprego dos talentos pessoais em atividades não prioritárias, a interpretação errônea das prioridades evolutivas, a ectopia egóica anti-assistencial. Vocês veem, então, que a gente está falando tudo com os pingos nos is, nu e cruamente, sobre a realidade da desviologia, que é quando a pessoa tem a enganologia. Então, ela deixa mais uma vida ir para o brejo. Agora, aí no detalhe nós falamos da trinomiologia, o trinômio, crise, reação, reerguimento, que é o soerguimento que eu falo aí na situação nossa. E na politicologia eu falo a ectopia ideológica do meio certo. Agora, na taxologia nós falamos aí sobre as ectopias conscienciais, 10 categorias básicas quanto aos agentes responsáveis. Agora, quanto à etiologia, a causa, nós damos as 3 causas básicas, dos extravios, as omissões e a perda da rota. Outro são os recursos. Dentro da experimentologia, os recursos capazes da consciência evitar os múltiplos tipos de gestações conscienciais ectópicas, ou seja, alienantes. Nós damos 4 desses tipos. E nas condições, nós falamos sobre as 2 condições quanto à programação da vida humana, a adequação e a inadequação. E nas causas, nós falamos dos fatores da existência terrestre que funcionam e o deslocamento funcional da autoproex. Como é que isso acontece? Na terapeuticologia, a gente fala sobre 4 áreas específicas da conscienciologia, capazes de auxiliar a consciência disposta a corrigir qualquer tipo de ectopia consciencial. Então, nós falamos na Conscius, na OIC, no AVA e na APEX, que são as coisas mais importantes atuais que nós temos por aqui na Cognops. O desempenho da TACOM pode ser ectopia intrafísica quanto à PROEX avançada com a TARES. Legiões de consciências vivem ectópicas pelo predomínio do cerebelo. Por exemplo, os boxeadores. Isso é para dar um exemplo, para a pessoa entender o que a gente está falando. Você identifica alguma ectopia consciencial nos próprios esforços em prol do cumprimento da PROEX? Em qual área de manifestação? Vocês já viram que esse aqui é um verbete aí para o LOSH, para a PEX, etc., para a proexologia. Agora, nós queremos dizer que está faltando o verbo ter, lá na procriações. Ali é o seguinte, a conceber algum filho sem tal fato ter sido incluído extrafisicamente na PROEX. Agora, esse é o verbete 1245, tem 5 páginas, 54 logias e 7 máximos. E aqui nós temos algumas perguntas. Por favor, fale mais detalhadamente, se possível, para benefício e entendimento mais profundo daqueles que, como eu, faz pouco tempo que está em contato com a conscienciologia, sobre a sua experiência com a reciclagem. A reciclagem, a primeira coisa que a pessoa tem que ver é o seguinte: não interessa a opinião pública, interessa a vontade da pessoa.
Então, a maioria das pessoas, às vezes, erram porque ficam subordinadas, sujeitas, genuflexa ao processo da opinião pública. Nós temos que lembrar que a SOCIM intrafísica, a sociedade humana, ela ainda é patológica. A gente vive num grande hospital. Agora, o processo nosso é procurar viver dentro de uma grande escola, antes do hospital. Então, para isso, a primeira coisa é não ligar para a opinião pública. É a pessoa fazer aquilo que ela acha que é correto, desde que ela não está invadindo os direitos das outras pessoas que compõem a humanidade. Então, com isso, a pessoa sai galhardamente, altaneira, sai tranquila dos processos de fazer uma reciclagem existencial e depois fazer uma reciclagem intraconsciencial. A coisa mais séria é sempre a pessoa lembrar que a reciclagem externa, existencial, a renovação, ela é sempre secundária, mas é a primeira que a pessoa tem que fazer. Agora, logo em seguida, ela vai fazer a intraconsciencial, que é a titular, a que importa, a que interessa, que é evolutiva. E essa é mais difícil, porque mexe no temperamento da pessoa, que é a última coisa que a pessoa muda. Quais os indicadores devem ser analisados para avaliar a profundidade da experiência como ofiexista? Olha, na questão de ofiexista, o tenepsista tem que avançar em um nível teático, quer dizer, de vivência da teoria e da prática, que supere o manual da TENEPS que nós publicamos. A hora que a pessoa começar a ver aquilo, por exemplo, que está faltando lá no manual, ela já vai estar condicionada, veterana, predisposta a ter uma oficina extrafísica própria. Agora, quase sempre isso vai dar, no mínimo, lá pelos 46 anos. Depois de pelo menos uns 20 anos aí de TENEPS diária e com maturidade. Eu geralmente falo 46, porque quando a pessoa chega na maturidade biológica, é 26 anos. Com mais 2 décadas, mais 20, dá 46. Matematicamente falando, está tudo certo. Isso aí é o mínimo. Mas as pessoas podem até fazer uma coisa melhor do que essa, se é da Invex, né, etc. Tenho assistido com muito interesse as tertúlias e tenho tido a grata satisfação de ver pessoas da época de Santo Amaro. Talvez você se lembre de mim. Eu era a pessoa que ficava na portaria das palestras que eram feitas no sábado. Tem 2 questões que me intrigam. Uma a respeito de energia e sua forma. Sempre projetado com os parabraços exteriorizando energia, vi que ela tinha o formato de bolhas do tamanho de uma bola de gude que se dissolvia no teto do quarto e pareciam bolhas de sabão. Isso é correto? Olha, a energia ela pode, vamos dizer, se amoldar a várias formas e manifestações. Isso aí pode ser uma delas, mas você não pode falar que a energia é isso. A energia, às vezes, parece, por exemplo, aquela que a gente manda aqui, quando nós estamos trabalhando com arco voltaico, parece um lençol, esse lençol parece o tapete mágico. Aquilo é um lençol branco, às vezes parece transparente, enorme, energia ectoplásmica grande. Então, esse processo de bolha, de volutas, por exemplo, o ectoplasma, quando ele é muito denso, ele já, às vezes, faz uma voluta. Ele fica assim, ele é coliante. Isso tudo tem, mas aí ó, ele aparece com um negócio grosso. Sabe como é que é? Então, isso varia infinito. Agora, o que você viu pode ter sido alguma coisa. Uma outra coisa. Conforme a situação que nós estamos trabalhando, uma coisa que lembra demais a energia quando ela cai dentro de um holopensene é a neve. A neve parece ectoplasma, certas coisas. Outra coisa que seria bom ver é aquilo que eu disse aqui um dia desses, que são as teias de aranha, quando elas se formam no estilo de espelho ou de vidro transparente. Isso aí também é outra coisa. A segunda questão diz respeito à projeção. Existe alguma técnica especial que você pudesse expor de como permanecer no crosta a crosta sem mudar de dimensão? Escuta, você está falando quando a pessoa sai do corpo?
Então, por exemplo, o ideal é ela ficar dentro do seu quarto sem sair. Ela fica perto do corpo. Mas é preciso ter muito cuidado com isso, porque a tendência da pessoa é se interiorizar. Porque o corpo tem uma atração mais forte, positiva no processo. É o problema da polaridade das energias. E outra coisa, o processo vamos dizer, das ligações, das conexões energéticas do energossoma. Então, isso aí, às vezes, atrai a pessoa. Mas o problema é esse. Outra coisa também séria é a pessoa, por exemplo, se você tem a sua casa, você tem um quarto que você faz até neves, saia do seu corpo, no seu quarto de dormir, e vai para o quarto da Tenebres e fica lá. Isso também vai manter você ali dentro. Agora, é preciso a gente saber o seguinte, eu não vou perguntar a você, mas por que você quer ficar só com essa coisa? Você precisa de ver, né, qual o interesse. Se tem um interesse positivo, assistencial, alguma coisa nesse sentido, porque senão fica parecendo o caso do Joãozinho lá, que está querendo ver Isaurinha tomando banho pelada debaixo do chuveiro. Precisa de ver o que é isso. Ser portador de qualquer macrosoma já indica domínio da consciência em relação ao soma? Não. Indica que a pessoa já dá algum valor para o soma, mas não quer dizer que ela tenha domínio absoluto do soma. Quem vai ter domínio absoluto do soma mesmo é só serenão. Então, esse domínio ocorre bem antes da serenologia? Não, não ocorre não. Isso aí está querendo colocar o carro adiante dos bois, e esse negócio não funciona. Professor Valdo. Me conta uma coisa, a Mabel não veio não, né? Ainda não? Se ela chegar, Magali, você me chama a atenção, tá certo? Que eu quero saber um negócio sobre a Adriana. A outra aqui também, aí a Dulce. Mas fala, chefe, o que Valdo, foi, Júlio? na terapeuticologia, você Sim. colocou aí de 1 a 4. Qual página? Na página 61. Terapeuticologia. À luz da paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 4 áreas específicas da conscienciologia, capaz de auxiliar a consciência disposta a corrigir qualquer tipo de ectopia consciencial. Conscius, a conscienciometologia. O livro, conscienciograma. OIC, a consciência terapia. AVA, a paraprofilaxiologia. APEX, a proexologia, o proexograma. O livro, manual da proex. O que tu queres, ô chefe? Eu quero saber a minha pessoa, o que você me indicaria no meu caso? O que o senhor pode me ajudar nesse Você sentido? não tem nada a ver com a AVA. Primeira coisa é essa, isso aí você exclui. A APEX depende do nível que você está com a sua proex. Você precisa disso hoje? Agora, sobre a OIC, eu recomendo que todo mundo passe pela OIC, que seja evoluciente temporariamente, para ver como é que funciona. Agora, sobre a Conscio, ele nunca foi com Sincobaia? Não, nunca fez nenhum Então o curso senhor está nosso, convidado para aparecer como com Sincobaia e falar a verdade. Se ele não falar a verdade, eu vou dar um chicote para vocês, um rabo de tatu, e você usa com ele, que ele é meu amigo, ele admite. Eu admito. Tá certo, ele admite. Vamos ter o Agora, ó, Consicobai em julho faça agora. isso no mês de julho, porque é o mês dele. Tá ok. Você está entendendo? Ele chama Júlio. Eu agradeço pela dica. Tá certo, hein? Eu agradeço pela dica. Pois é, agora, ó, dá uma Gratuidade, cortesia para gratuidade. ele, que ele é um cara pé de chinelo e tal. Entendeu? É. Mas olha, vai ser bom você entrar lá. Agora, ó, peça a madame para comparecer, para ver se ele fala a verdade. Dupla. É lógico. É lógico. Tá, é porque Você a gente não lembra conhece, que né? ela é médica, alto nível, entende das coisas. Tá certo. Entende? Não pode deixá-la, não. Tem que falar que ela tem que ser observadora. Tá Ok. certo? Então, é aluna ouvinte. Tá bom. Tá bom? Explica Obrigado. isso. Agora, vai ser interessante. O Júlio tem muita coisa para contar. Mexe com ele a hora que ele falar sobre empresa. Entende? Mexe com ele também a hora que ele falar de onde ele veio. Que é de uma grande metrópole, à beira do mar.
Mas vai ser interessante ver as coisas dele. E Obrigado. olha bem, passa um pente fino no homem, tá certo? Mas olha, é interessante a Constância. Você vai gostar disso aí, Vou sim. vai abrir os olhos aí, às vezes vai trazer algum pensamento que com toda a sua experiência de tantos anos você ainda não sabe. Quantos anos você conhece a Conscienciologia? Ah, eu conheço a Conscienciologia do tempo do... Pois é, mas quantos anos? Que ano que foi aquilo? Foi... Quando você apareceu lá? Eu apareci no tempo que era Centro de Consciência Contínua, e aí depois fundamos o Pois é, mas na Internacional de Consciência Contínua, Conscienciologia. isso foi em 80 e pouco. Por aí. Que a Consciência Contínua eu trabalhei de 81 a 86. Eu tinha um grupo que dava curso de projeção astral naquela época, eu em sei. São Pedro da Aldeia. Pois aí é, fiquei São sabendo, Pedro da Aldeia, que é a metrópole dele. São Pedro da Aldeia. Aí eu fiquei sabendo que estava tendo uma pessoa falando sobre projeção da consciência. Aí eu fui conhecer vocês lá no... que era em Precisa de Ipanema. ter gente que conheceu São Pedro da Aldeia, conhece bem a estação. São Pedro da Aldeia é a mesma da Miriam. A Miriam, nossa, lá Professor Valdo, junto. É um bairro de Cabo Frio. O bairro é bem pequenininho. É Você um bairro por de per Cabo Frio. capita. Tem uma igreja. Hein, professor Valdo, por per capita, São Pedro da Aldeia é a cidade que mais colabora com o colaborador aqui da Conscienciologia. Já forneceu uma porção. Bastante. Mas eu acho que Porto Alegre ganha de lá. Porto Alegre fornece mais gente. E nós temos aqui de gaúcho, não está no gibi. A comunidade gaúcha é enorme. A maioria nem sabe quantos são de lá. É muita gente. Entende? Mas, o que é que tem que falar? Aqui por favor. Deixa eu ver aqui qual é a página. Agora me perdi, peraí. Só um minutinho. Você falou da TENEPS, né? Que precisamos avançar no nível teático até superar todo o manual da TENEPS. E vejo o que está faltando. O que a gente tem que fazer para listar essas coisas que estão faltando na TENEPS dentro do manual? Primeira coisa, você tem predisposição positiva para a TENEPS? Ela é um must para você? Ou ela é um peso? Com o passar do tempo, a pessoa tem que saber, ela é um must ou é um peso? Olha a diferença, enorme. Estou te falando must, que você entende bem inglês, o que eu quero dizer com isso. Tá certo? Ela tem que ser o the best. Você está entendendo como é que é? O upgrade permanente. Isso é que é importante. Agora, a partir disso, então, é ver o resto. O que é que você já obteve com a TENEPS até agora? Ela tem aumentado o improvement, quer dizer, elas têm intensificado, entende, as suas conquistas. Enfim, ela tem enriquecido a sua vida. Outra coisa, como é que tem sido os resultados que você sabe indiretamente? Sempre tem resultado indireto. A gente vê, você vê também pelo holopensene. As energias que você tem, a assistência de função que você recebe. Isso é importante. Agora, outra coisa. Se a sua assistencialidade não é boa, você não merece ter a OFIEX. Agora, vamos então falar franco, isso também vai ajudar aí a nossa amiga que perguntou sobre o caso, a pessoa que perguntou. A OFIEX, ela existe por causa da interassistencialidade. Ela é só dada a uma pessoa se essa pessoa está fazendo assistência corretamente. Se ela trabalha com assistência em um nível que exige ampliação, ela vai ter OFIEX. De outro modo, é impraticável, é besteira, não precisa pensar que não vai ter OFIEX. Então, a OFIEX é a maior demonstração de mérito pessoal e interassistencial.
da mini peça dentro do maxi mecanismo multidimensional. Tem lógica isso para você? Olha bem que o negócio é tão óbvio, é tão racional, não é isso? Está claro. Agora, então, vamos ver vocês aí com a ectopia consciencial. Não tem ninguém ectópico, né? Todo mundo está... O João, de Vida Unicim, já colocou e acertou o passo de todo mundo. É isso, João? É isso? Todo mundo está em dia. Você vê, ó, que está todo mundo tranquilo, sem problema. É uma condição total do processo. Ô, Valdo, aqui nos recursos, na página 60, você está citando 4 recursos aqui. Sim. Para evitar as questões ectópicas, né? Desses aqui, o que é o que pega mais aqui? O que seria o mais... Isso aí nós temos que examinar, né? Eu coloquei os 4 em ordem alfabética, para não tocar, não meter a mão na cumbuca. Entendi. Mas vamos entender. Compromisso. Pela conscienciometrologia, a consciência aprende a evitar os compromissos excessivos com a existência humana contra as diretrizes do programa de tarefas multidimensionais a serem cumpridas. Pela INDEX, evita-se a realização tardia da RESEX. Na holocarmologia, evita-se a sujeição, interprisão. Pela holomaturologia, por exemplo, evita-se a acomodação pessoal às automimeses menos difíceis. Talvez essa última que seja pior, a vocação. Mas é difícil de escolher mesmo. Não, porque essa é o mais bravo. É a holocarmologia, né? É assim. Evita-se a acomodação pessoal às automimeses menos difíceis, mas dispensáveis, quando se segue a lei do maior esforço das vocações identificadas de rotina. Então a pessoa se acomoda a isso, ela vê que ela está funcionando. Mas a meio pau, a meia bandeira, meia boca, meia sola, tudo meia. Aí então, lá pelas tantas, fica o meio certo. Ela não fica correta, ela fica no meio certo. Vocês estão entendendo? Então ela bate pino. De qualquer maneira, a tendência disso é levar para o amelinho. Então talvez essa seja a mais séria e, vamos dizer, a mais abrangente aqui no caso. Porque o problema é a gente entender os compromissos, do jeito que a gente falou lá na primeira. Não, tem interessante, não, total. Porque é difícil realmente escolher isso aqui. Mas eu concordo contigo. Se você pensar bem, o processo é de vocação. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, o curso intermissivo, ele amplia e aprofunda as vocações positivas da pessoa em todas as áreas de atividade humana. O próprio curso, ele incentiva isso. Ele motiva a pessoa para isso. Numa condição dessa. Então, não pode a pessoa tirar o corpo fora. Ela tem que se enfrentar. Agora, o problema é a acomodação. Chega num ponto que, às vezes, a pessoa enjoou, cansou, quer uma novidade. Isso é um problema. E aí não aprofunda, fica superficial. E uma coisa séria é o seguinte, como eu digo, nós todos aí fizemos curso intermissivo, as pessoas são versáteis, são polivalentes. Se elas são versáteis e polivalentes, é porque elas já fizeram muita experiência em ramos diversos de atividade. Se isso ocorre, ela está habituada, então, a, vamos dizer, o melting pot, quer dizer, uma observação mais, vamos dizer, abrangente, multifacetada, diferenciada, que ela sai de uma estrutura de rotina, de repetição. Entende? Isso, às vezes, leva a pessoa para o brejo. Leva para o buraco, para a sarjeta. Por quê? A gente tem que ter aquilo que eu falo. Hábitos sadios, dentro de rotinas úteis. Porque nós não podemos viver sem rotina, todo mundo precisa. Agora, as rotinas, elas têm que ficar não modificadas, não é isso. Elas têm que ficar dinâmicas dentro da mesma repetição. Então, o problema da rotina mais sério é você
evoluir com ela, fazer com que ela progrida sem alteração da qualidade. Então, a sua qualidade aumenta na quantidade, mas não piora a qualificação do que você faz. Então, aí a qualidade da quantidade é a quantidade da qualidade. Agora, se você mantém isso, acabou. Agora, a pessoa não. Ela quer que seja pouco, mas que ela renove toda vez. Agora, isso se dá mais com as pessoas polivalentes ou entende? Vamos dizer, versáteis, artistas. São os artistas que são assim. Devido ao subcérebro abdominal. É o processo da emoção, o problema do cerebelo. Esses artistas, por exemplo, eles podem se manifestar apenas dentro da área, por exemplo, de desporto, de atividade, devido ao processo do cerebelo. Mas isso aí tem piorado muita gente que eu tenho visto. Tem pessoa que chega que é fora de série, em matéria, por exemplo, de contato, de extroversão, de comunicação, de entendimento, de elaboração de pensamento, até de taxpsiquismo, quer dizer, de pensamento rápido, raciocínio rápido. Mas você nota que aquela pessoa ainda está exigindo muita renovação incessante e superficial. A hora que isso ocorre, geralmente, a pessoa desvia. Cedo ou tarde, já não aguenta ficar 10 anos, 20 anos fazendo as mesmas coisas. E é isso que nós precisamos. A vida humana exige isso. Esse é o motivo que o FIEX demora 20 anos. Não era para ser, né, João? Pensa bem. Se a pessoa viu que aquilo é importante, se o objetivo é aquele, eu vou alcançar isso até o ano que vem, mas que nada. O negócio não é fácil. Dispersa, né? Agora, Valdo, você falou essa questão que o curso intermissivo, ele favorece a questão de focar outra fora, a vocação da pessoa. Você já comentou numa outra tertúlia que o curso intermissivo ele ajuda muito a aumentar a autoconfiança, autoestima e tudo mais. É nessa linha ou é porque a pessoa tem uma desassediada, porque ela fica mais lúcida? Qual é o ponto que o curso intermissivo ressalta? Não, todos esses fatores, eles fazem uma confluência, há uma convergência para enriquecer esse viés. Mas agora, o problema todo é a hora que a pessoa desvia o viés. Ela muda a vertente. Ela muda o rumo, o ritmo. Entendeu? Agora, por quê? Porque ela quer mudar, vamos dizer, o embalo, o ritmo, o processo da vida dela. Ela não quer permanecer dançando só uma valsa. Ela quer colocar um rally-gally. Quer colocar entende? Aí é que dá... O negócio está para trás. Quer colocar um baião de 2. Você está entendendo? O negócio dá certo. E outra coisa, a maior prova que isso ocorre são as pessoas que mudam muito de parceiro, por causa da promiscuidade. Aquela pessoa que se casou ou que arranjou dupla evolutiva 3, 4 vezes. Isso aí mostra que ela não fixou. Entendeu? Ela quer uma renovação. É a promiscuidade. Ela é insatisfeita. Agora, com isso, na mudança, por exemplo, de dupla, ou de parceiro, ou de parceira, mostra que a pessoa não é satisfeita emocionalmente, do ponto de vista, vamos dizer, crítico, afetivo, sexual. Você está entendendo? Então, isso aí é que eu estou mostrando agora, onde é que ocorre mais, onde incide mais esse transviamento. Agora, o que tem mais aqui é artista polivalente. Então sai dessa, a gente tem que entender isso. Agora, veja, tem lógica para você, não tem? Essas ponderações todas. Valdo, se você fosse colocar isso aqui numa ordem, em termos de maturidade da consciência, você colocaria primeiro a vocação. Primeiro e depois o processo a entende? Seria primeiro essas... Não tem dúvida, que é a vocação. Vocação primeiro, depois a invexis, é isso? Depois a invex, porque a tendência, né? Agora, os compromissos também é uma coisa para saber se não vem em segundo lugar. A invexia é a parte prática da história. E por último, agora, então... a policarmalidade é uma coisa que é óbvia, né? Que a pessoa já sabe. Isso aí é apenas um corolário do que passou antes.
Agora, Walter, sobre vocação, você falou que nem todo mundo que era inversor, que todo mundo que passou pelo curso intermissivo, nem todo mundo era inversor. Como é que é isso? Você falou alguma coisa assim ontem, né? Sim. A pessoa, não, nem todo mundo que passou pelo curso intermissivo é inversor. O que Não, significa isso? Não é. Porque a pessoa veio e ela tem compromissos sérios com o passado dela. Nesse compromisso sério do passado, tem às vezes o processo da genética, a família nuclear. Essa família nuclear, às vezes, é tradicional. Ela tem o processo do conservadorismo, conservantismo. Então, existe um processo de uma priorismose natural dentro da árvore genealógica, que ela, até um certo ponto, tem que pagar o pedágio. Cada família. Pensa bem, há certas etnias que tem por aí, muito ainda enroladas com a Igreja Católica. Como é que fica isso? A pessoa está presa, ela não vai conseguir, às vezes, arranjar um INVEX. Tem que casar, tem que arranjar filhos. Isso tudo a gente vê por aí. Eu tenho visto isso desde a década de 60 para cá, com muita gente. E é difícil. Chega num ponto que é problemático. E é o seguinte, arranjou filho, tem que casar mesmo, não tem jeito. Por quê? Você não pode ter um filho bastardo. Entende? Então o casamento é uma necessidade. Todas essas moças aí que estão com dupla evolutiva aí, que estão esperando criança, tem que casar. Se não casar, esse negócio está errado. É ruim para quem nasce. Na escola vai ser ruim para a criança, uma opção de coisa. Esse é o motivo que, a hora que eu vi, que foi um custo para a minha mulher ter o filho. Mas eu falei, você vai. Eu dava um banho de energia nela depois que eu tinha relação sexual. Você está entendendo? Porque ela já tinha tentado as coisas, visto a situação. Eles falaram, não, há um útero infantil, há um problema. Naquela ocasião tinha muito de falar nisso. Aí ela engravidou, aí nós fomos casar. A gente já casou com ela grávida. Tudo de caso pensado, estudadinho. E eu ainda fiz uma recepção lá no Edifício Itália, lá no restaurante do Edifício Itália, lá na Rua São Luís, no centro de São Paulo, para atender meus amigos aí mais chegados, aqueles que eram mais próximos no negócio. Até que foi, até muita gente na hora. Tal. Agora, casamento do civil e tal... O povo viu, participou. Está entendendo? Agora, tudo feito de caso pensado. Esse desvio de PROEX, lógico, aqui aparece um monte de causas. Mas o que pega mais, assim, estatisticamente? O que é mais... Mas é o processo emocional mesmo, né? Mais sério. Emocional, artístico, que há um desvio por aí. Ô Mabel, eu estou vendo que você está aí. Eu vi que você falou que a Adriana, ela é de longe ou de perto? Então quer dizer que eu não preciso de dar os dados que você já passou. Então tá. Deve chegar amanhã. Tá bom. Você passou os dois para ela. Tá certo. Tá bom. Então o meu aqui, ó, você aliviou um processo meu. Eu não tenho mais necessidade disso. Mas o problema, vamos aos nossos assuntos. É mais emocional. É mais emocional, artístico, devido a um desvio quase sempre de renovação intensiva, quase que, vamos dizer, paranoica, da pessoa que quer fazer renovação. Isso é aquela causa... Ela quer renovação para um processo hedonístico. A causa motivadora, mas aí ela parte para quê? O que é mais comum? Dinheiro, essas coisas, um monte de coisa. Mais comum quase sempre é o orgulho da pessoa, devido ao egoísmo dela. Alguma coisa que afetou, que deu alguma coisa, ela então tira o corpo fora. Isso acontece com a família, com dupla evolutiva, com profissão, com a sociedade, com as instituições nossas. Então é um problema mais assim de orgulho.
sempre tem um monte de coisa caindo no ego, no egão. Sempre é o passado da pessoa e aquela tendência que ela tem, patológica, para alguma coisa nesse sentido. Se isso sempre deriva do orgulho, do egoísmo. Agora, o primeiro que aparece é o orgulho. É o que aparece mais. O orgulho é o filho dileto do egoísmo, como eu falo aqui. É o primogênito. Fundo egóico. Agora, só mais uma coisa. Aqui na página 60 tem a decomposição. Ela é sutil. A proex, sutil e moralmente decomposta. Ser moralmente decomposta. Sutil, sim, não mesmo. Sim. Moralmente decomposta. Moralmente decomposta. Quer dizer, é uma programação que a pessoa vai caminhando com o processo moral até ela fugir da amoralidade. Tem várias pessoas que estudam a moralidade na nossa turma. Deixa eu ver se tem alguma aqui hoje. Não tem. Que essa sabe o que é que a gente quer dizer com isso. Então tem que haver no caso aí, uma moralmente decomposta. Quer dizer, ela passou por várias etapas para alcançar um nível de autodomínio moral. Quer dizer, domínio sobre si mesmo, do ponto de vista ético, cosmoético. Ok. Professor, isso tudo que o senhor está falando, aí na patologia, na linha 8, tem a ver com a interpretação errônea das prioridades evolutivas? É a página 57, na patologia, linha 8. O que é que você quer? Isso tudo que o senhor falou até agora, inclusive juntando com isso que o Arlindo questionou, tem a ver com a interpretação errônea das prioridades evolutivas? Sim, até um certo ponto. Muita coisa é interpretação errada, né? A pessoa não faz uma boa abordagem correta da situação. Se ela, por exemplo, tem ansiedade, quase sempre ela erra. A gente não pode ter ansiosismo nisso aí. Se ela se precipita, o negócio vai para trás. Então, o processo todo é esse aí, interpretação errônea das prioridades evolutivas. Agora, depois vem a justificativa espúrias, os agravantes, a acomodação da consciência. O que é bom nisso tudo é que lá no fim, às vezes ocorre o retomador de tarefa, ele volta. Entende? Depois que volta, cheio de cicatriz, etc. Tal, cheio de lambada que ele recebeu disso e daquilo. E às vezes está mais maduro, está melhor. Amadureceu. Existe isso. Agora, esse verbete é bom o Loche levar para a PEX, que eles vão nadar e rolar, vão nadar de braçada, né? Dentro dos processos deles. Agora aqui, a pergunta. Qual é o percentual de projeções em que o projetor se encontra só? Percentual dele só? Isso é o que acontece mais, principalmente para quem está começando a projeção. Ele isolado, ele sozinho. E quase sempre isso ocorre no quarto dele, na casa dele, dentro de casa. Não tem jeito. Hoje, por exemplo, era mais ou menos 5 horas da manhã, eu saí do corpo com uma lucidez absoluta. Eu tenho evitado essas coisas, os amparadores também têm evitado comigo. Também essas coisas. Agora, o que se passa? Quando eu vi, eu estava lá no lugar, um pouco atrapalhado, uma bagunça que estava, mas dentro do ambiente de uma casa. Aí eu falei assim, não, eu preciso de ver o que eu vou fazer aqui. Comecei a exteriorizar a energia, eu falei assim, eu não sei o que acontece. Daí a pouco eu vi uma pessoa que está lá, já estava acordada, já tinha levantado, tudo isso. Agora, eu tentei atravessar a parede, não deu. Falei assim, então, eu tenho que exteriorizar a energia, eu vim aqui para isso. Então, comecei a exteriorizar a energia, porque eu estava com o psicossoma denso. Se eu estava denso, não dava para atravessar a parede. Do jeito que estava lá, não estava, não dava mesmo. E eu queria, não deu. Quando eu via, sabe? Então,
comecei a exteriorizar energia com calma, até que eu notei que tudo foi mudando ali naquele ambiente extrafisicamente. Ficou tudo branco, a coisa mudou, etc. Tal. Apareceu aquilo, como eu chamo, né, como se fosse uma luz que desceu grande para o ambiente. A hora que fez isso, eu pensei no meu corpo, daqui a pouco eu estava em casa. Entendeu? Agora, não sei o que aconteceu. Eles queriam limpar o ambiente lá. Agora, o que tinha lá de caixote, de milhões de coisas, eu falei assim, talvez eu esteja em Foz. Contrabando, alguma coisa, mas não vi nada de contrabando, não tinha nada. A coisa até era uma bagunça, mas bem organizada até um certo ponto. Tinha muita caixa de coisa de indústria, de fábrica, umas coisas, tal. Um negócio grande. Outra coisa, janela como se fosse assim, tipo armazém, daquelas reforçadas, sabe como é que é? E eu falei assim, a parede aqui, essa janela é tudo forte mesmo, por isso que é que eu não consigo passar. Mas se eu entrei, eu posso sair. Mas aí eu vi que não era, não. Os operadores me ajudaram a entrar. Agora, para sair, por mim, não deu, não. Agora, veja, isso é com a maior lucidez. E eu pensando, o que eu vim fazer aqui? Você entendeu? Mas aí eu vi que o processo de energia, a hora que eu sintonizei, eu vi que aquilo, na mesma hora, ligou. Você está entendendo? É como se fosse uma central de energia. O negócio começou, limpou tudo. Então, para mim, quando eles fazem isso, é para limpar determinado ambiente que está pré-catastrófico, pré-tragédia. Você está entendendo? Com isso, então, evita a morte, evita uma opção de coisa. Isso é que chama profilaxia, que ninguém sabe. Que às vezes muita gente sai do corpo, viu, Júlio? Vai, faz essas coisas, não sabe o que fez e nem sabe que assistiu todo mundo. Entendeu? Ele assistiu um monte de coisa porque fez profilaxia, mas ele não viu o resultado, ele não sabe de nada, não viu ninguém. Eu lá ainda vi, pelo menos eu vi um cara que estava lá, etc. O senhor que estava lá, parecia ter assim, uns 46 anos, moreno, o cabelo dele tinha saído da cama, estava tudo alvoroçado, entende? Foi possível ver direitinho, mas eu não tive curiosidade de ver nada, só que não, quero aqui. Então, eu notei que o negócio era trabalhar, e ali fui trabalhar. Agora, por exemplo, nesses últimos tempos eu tenho evitado fazer projeção, os operadores também evitam. Isso aí deve ser um caso sério. Pegar em cima do lance, que é um extra. Isso não é comum comigo. E outra coisa, isso foi feito depois do meu trabalho, entendeu? Que é o último sono que eu tenho, que às vezes de 1 hora, 40 minutos, no máximo, às vezes 2 horas, que é de manhãzinha. Então, houve alguma coisa. Agora, a pessoa já estava acordada às 5 horas da manhã. Estava lá, filho. Aqui outra pergunta. Sou hipertenso e controlo a pressão sanguínea com medicamento. Gostaria de saber se a origem da hipertensão está apenas no soma ou tem outra causa. Exemplo, psicossoma. É lógico que o psicossoma influi demais na pressão. Todo trauma, toda tensão, todo estressamento aumenta a pressão da pessoa. Às vezes, apenas fazer determinado tipo de exercício físico, a psicomotricidade, pode aumentar a pressão. Mas a tendência não é essa, não. Uma pessoa, por exemplo, que andar na esteira, a pressão abaixa. Pode olhar que abaixa 1, 2 pontos às vezes, isso é normal. Agora, se ela está fazendo exercício, mas ela está emocionada, ou está pensando, aí aumenta a pressão. Então, pressão arterial é uma coisa difícil. Eu trabalho com essa situação, o ano que vem inteira, meio século. São 49 anos até agora. E eu sei, por exemplo, uma das coisas que mais aumenta a pressão é isso aqui que eu faço. Dá uma aula aqui de 2 horas, isso aumenta a pressão. O laringo chakra e o controle do pensamento, para você entabolar uma peroração, aumenta a pressão da pessoa. Isso os técnicos que já estudaram sabem disso, que é o problema do contato, do diálogo. Agora, por exemplo, o que me ajuda é que eu não sou
Se eu fosse, eu já tinha estourado a pressão, eu já tinha matado há muito tempo. Teria dado um derrame, um infarto, alguma coisa. Então não deu porque, por causa disso, ó, eu não tremo. O meu neurovegetativo é um pouco domesticado. Isso ajuda. Senão, eu já estava já na cremação há muito tempo. Né? Agora aqui, até onde vai a ligação entre o desenvolvimento parapsíquico e cosmoética? E quanto aos magos negros? Olha, mago negro que o povo chama, são os mega assediadores da paratosfera. Tá? Agora, desenvolvimento parapsíquico e cosmoético. Sem cosmoética, ninguém desenvolve o parapsiquismo bem, de uma maneira sadia. A pessoa pode desenvolver, mas ela vai ter problema de tudo quanto é jeito. É igualzinho, por exemplo, essas pessoas que fazem despacho. Isso aí, às vezes, quase sempre tem problema, cedo ou tarde, porque há má intenção, não há cosmoética. Sem cosmoética, não há parapsiquismo sadio. Em Paradoxologia, página 58, poderia desenvolver o paradoxo antiprotagonista da ectopia de personagem? O paradoxo antiprotagonista da ectopia de personagem. Vamos entender o que é. O processo todo é o seguinte. Um protagonista é aquela pessoa que faz o papel de alguém, desempenha uma função, um papel. Agora, então, vamos entender. Ectopia de personagem. Quer dizer, é um personagem que está fora daquela condição. Então, por exemplo, uma pessoa, ela aparece aqui, ela está trabalhando com você, mas aparentemente parece que ela está fazendo uma coisa, mas a intenção é fazer outra muito mais séria. Se aquilo é positivo, o problema é dela. Às vezes nem nós estamos sabendo o alcance daquilo. Então, isso tudo existe, esse paradoxo, dentro do processo da ProEx. Então, é o antiprotagonista da ectopia de personagem. Então, ele parece que está fora, mas ele está dentro. Então, por exemplo, aquele meu caso, que você sabe, que às vezes eu passo por burro, não entendo nada disso, não me explica, me ensina, que eu não estou sabendo de nada disso aí. Que coisa, eu nunca ouvi falar nisso. Ah, já ouvi falar nisso faz muitos anos, mas não cheguei a ler. Me explica aqui, vem cá, fala, como é que é isso? Aí então a pessoa vem, isso tudo é ectopia do personagem, está claro aí? Foi o que perguntaram. Quem perguntou isso aí foi a Mi. Ela está querendo saber que aquela lá quer saber até o pingo do Z, o psicossoma do pingo do I. E qual que é também o rabo do R. Você está entendendo? E qual que é o traço do T. Ela quer saber tudo. Você quer falar? Ontem o senhor comentou sobre intencionalidade, sobre confiança. Eu queria saber se dá para a gente afirmar que a base da autoconfiança seria os lances de acerto que a pessoa vai acumulando no repertório, é isso? Não é só bem acerto, mas os lances que ela, pouco a pouco, ela consegue algum feito que ela reconhece que valeu o esforço. A hora que ela começa a reconhecer o nível dos resultados, dos esforços pessoais dela, ela começa a ter mais autoconfiança em si mesma. Por isso que eu falo, o ideal num caso desse é a pessoa fazer alguma coisa, mesmo que seja pequena, mas depois ela fazer as grandes. Com a pequena serve de ovindez para ela, vai chamar os outros trabalhos, as outras façanhas, as outras conquistas. Entende? Tem alguma outra coisa, alguma outra característica que o senhor acha assim, importante ressaltar, que também seja uma base da autoconfiança? A coisa toda é a pessoa começar a fazer uma estatística dos seus trabalhos. Então, colocar no laptop o que é que está ela fazendo e quais os resultados daquilo, para ver o encaminhamento, vamos dizer, de desenvolvimento da performance, do desempenho que está melhorando. Isso aí amplia mais ainda o processo. E a pessoa fica mais senhora de si mesma. Ela sabe o que está fazendo, ela é capaz de discutir sobre aquele assunto a qualquer hora.
Isso às vezes é muito importante. Agora, as retrovidas da pessoa, se foi muita bobagem que ela fez, isso influencia, mesmo que nessa vida ela tenha tido vários lances de sucesso aí, isso vai contar também para influenciar muito, né? Toda a retrovida da pessoa pega e vale a pena, ela enriquece a vida da pessoa. Às vezes a gente vê uma pessoa que ela, até certo ponto, né, tá no caminho, tá na ProEx, né, e anda na linha, mas a gente vê que às vezes também não tem um nível de autoconfiança. O problema é ela acabar com as vezes que ela derrapa ainda. Entendi. Ela tem que entupir, sabe, o buraco que ela cai, que chama-se mata-burro. Esse mata-burro ela tem que nivelar, tem que acabar com ele, para ela não cair ali mais. As autocorrupções. Porque o problema não é não cair no mata-burro, é acabar com o mata-burro. Entende? E isso é inevitável, né? Todos nós precisamos disso. Agora, no início, a pessoa tem dificuldade, o ideal é ela renunciar àquilo que ela gosta. Algumas renúncias no início. Ela, não, isso aqui eu ainda não tem força, então eu deixo. Isso aqui ainda não tem força, eu deixo para depois. Então ela começa a graduar o que ela é capaz de superar. Para ela obter êxito. Ela sendo bem-sucedida no início, aquilo vai dar motivação, ela vai ser bem-sucedida depois. Está claro? Na página 60, item decomposição, pode aprofundar o conceito de ProEx sutil e moralmente decomposta? Ué, que é isso? Como ocorre a decomposição moral da ProEx? O problema todo é esse. A pessoa, nós já falamos aqui, ela vai decompor. Uma coisa boa para estudar, por exemplo, seria bom você procurar, que é gente nossa aqui, falar com uma pessoa que é a Valesca, que está ali. Ó. Eu estou vendo que ela chegou aí. Naquela hora que eu procurei, ela não estava. Ela chegou agora. A Valesca pode explicar isso aqui bem, né, dentro desse processo da decomposição da cosmoética. Você não acha? Você que andou estudando o processo desde o início, fala com essa pessoa. A pessoa chama-se Cristina Aracaki. Mostra para ela que ela vai ter uma noção disso aí mais sério. Minha vida atual tem sido de muitos desafios no que diz respeito ao meu trabalho profissional. Estou sempre em tarefas assistenciais muito insalubres. Em certa ocasião, os amparadores me falaram que eu era assistente de umbral. Qual a relação, em seu entendimento, com tarefas como a que eu desenvolvo e ectopia consciencial? Eu não acho que você seja assim, não. Se você estivesse nisso, numa condição dessa, você já teria desistido, já teria tido algum acidente, já teria tido alguma doença. Você está esses anos todos que eu conheço, fazendo esse trabalho todo, é porque tem gabarito e porque tem assistência. Não é bem isso aí que você está falando. Agora, ó, esqueça isso aí e não entre em nenhuma auto-vitimização a respeito do seu trabalho. Vê o que você pode fazer cada vez mais para ser mais performático, quer dizer, para melhorar sua performance, para melhorar seu desempenho. Seja mais eficaz naquilo que você faz. Estude cada vez mais, esse que é o ideal. Em sua experiência, há a possibilidade da síndrome da mediocrização de uma consciência ser acentuada ao ponto de gerar uma ectopia consciencial? Sim, isso é muito comum. Em caso afirmativo, qual o fator decisivo para, nesse contexto, ocorrer a reproex? A pessoa guardar bem o que é que levou a sua tendência a errar, para ela não errar de novo, porque aquilo deve ser o ponto mais fraco que ela tem. É o busilis, o nogórdio, é o locus menori resistência. Então ela tem que diminuir isso aí, ou eliminar, acabar com isso. Isso é a primeira coisa que ela vai fazer. Uma outra coisa, ela tem que avaliar isso bem. Ela tem que identificar e ter um diagnóstico absoluto dessa realidade. Por que isso ocorreu?
para ela não cair de novo nesse matabu. Outra coisa, é verdade que os magos negros se valem das entidades astrais de baixa vibração para funcionarem como antenas na captação de energias anímicas disponíveis, sendo que uma das formas mais comuns de obtenção de energia anímica no plano astral é pelo assédio sexual? Sim, mas não é só o processo de sexo, não. Os mega assediadores, eles pegam, por exemplo, 40 concierges que eles dominam, que são satélite assediador, que eu chamo de conceneres, são concierges energívoras. Elas precisam e têm ânsia de energia, elas são vorazes sobre o processo de energia consciencial. Então eles pegam 40 dessas, juntam aquilo e colocam tudo em cima, por exemplo, de uma instituição. Então é assim que é o assédio grupal. Isso tem muito disso. Muitos dos lugares que eu já fui, por exemplo, para fazer desassédio, é isso. Esse lugar que eu tive lá, essa madrugada, pode ter sido alguma coisa que estão preparando para fazer alguma coisa assim. Mas a hora que for lá agora, já vão encontrar a dissuasão. Entendeu? Vai encontrar um local refratário. Eles vão ter dificuldade para fazer isso. Estão começando a entender? Isso aí tem relação com o que eu disse. Por causa do holopensene. Não foi eu, né? Mas a Central Extrafísica de Energia. Gostaria de saber como você chamaria a condição da personalidade humana relativamente feliz com a proex inadequada, deslocada ou ectópica. Existe um negócio, né, que eu chamo, como é que é aquele negócio? Burraldo, burrildo e borróide. Tem mais algum outro nome? Boboca seria outro, né? Quais são? Ô Luiz, o que mais, Luiz? Tem alguns desses assim. Isso aí, o dicionário sobre esse assunto é muito grande, é extenso, né? Veja bem, como você chamaria a condição da personalidade humana relativamente feliz com a proex inadequada, deslocada e ectópica? Entende? É um boboca, né? Tem outro nome? Ô João, você que é especialista, João. Me acuda. Professor. Mas o que você queria falar? Aqui na página 58, no detalhismo, nesse item aqui, principiologia, quando eu li a questão das prisões, eu fiquei pensando nas derivações do princípio da descrença no seguinte sentido, que a gente tem um monte de crença pessoal, né? Tem. E que essas crenças é que geram também essas ectopias, são os mitos, né? São as superstições, são as fantasias, as simpatias que o povo chama. São arquétipos. Até um certo ponto tem arquétipo nisso. Mito. É a mitologia pessoal. Todo mundo tem. Você precisa de cortar. Cortar as crenças pessoais pela experimentação. Eu ainda tenho alguns mitos. Por exemplo, um dos meus mitos, eu gosto muito do ar livre. Você acha que é um mito? É o tal negócio da gente estudar, né? É porque a gente vai aprofundando a autopesquisa, aí você às vezes nem imagina que tem aquela crença. Quando você se depara com uma crença que você nem tinha se dado conta. Porque você não se estudou bem. Faltou o conscienciograma. No conscienciograma, se a pessoa começar a levantar todas aquelas folhas de avaliação, ela não vai deixar pedra sobre pedra. Tudo ela vai mexer. Qualquer coisa pergunta para a sua colega, anexa. Não, é por isso mesmo que eu estou falando. Porque assim, você vai chegando num ponto, aí você fala, nossa, isso aqui está mais ou menos. Aí quando você aprofunda um pouco mais, você fala, não, tem coisa ali ainda. Chegou aonde dói. É o nó gordo. É bem interessante. Existe isso. Essas coisas. O senhor falou que foi nesse ambiente hoje, exteriorizou as energias, né, para ver se amenizava lá o local. Mas quanto tempo que o senhor acha que dura lá o holopensene? Porque com o tempo as pessoas vão voltando a entrar lá, vão... Não, ali eu acho que vai fazer uma vacina. Senão eles não teriam entrado. A hora que entra essas concierges, que ali não sou eu. Eu ali fui pau mandado. Eu era apenas um agente trabalhando. Mas o que eles fizeram, aquilo ali é para vacinar. Não vai ter nada. Extirpou os... Eu quero só te dizer uma coisa. Parapsiquismo só evolui com cosmoética. A assistência extrafísica só evolui e funciona em grande nível com cosmoética.
Aquilo que vem das centrais extrafísicas, geralmente vem... Para a chancela. Acabou. Assenta tudo, liquida com tudo na hora. Entendi. Você está entendendo? Sim. E ali foi. A hora que eu vi o processo, é como se fosse uma luz, de vez em quando tem isso. Entendi. Até no SCP-2, às vezes, a gente viu uns processos desses lá comigo. Às vezes, quando você está mexendo com energia, você nota que tem aquela coluna de luz que veio em cima do processo. Essa coluna, geralmente, é a hora que chegou num nível de enxaguamento. Limpou tudo. E outra coisa, fica tudo branco. A pessoa pode estar preta, assim, ó, com a roupa igual a essa, que ela fica branquinha. Você nota, está tudo alvaiade. Brancura, rinço, ou homo, sei lá. Entendendo? Professor. O que foi? Professor, aqui na página 58, em sindromologia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a síndrome da ectopia afetiva. Eu estou fazendo um autoenfrentamento para o desenvolvimento da afetividade para assistir o grupo Karma. Então, eu queria uma orientação mais específica de como melhorar esse aspecto. Você já entende o que quer dizer a ectopia afetiva? Que é a síndrome da ectopia afetiva. Isso aí é que é SEA, nós chamamos. É o seguinte, uma pessoa que tem um amor errado, ela dedica a afetividade dela para uma coisa que não merece, que é bobagem, besteira. Entendeu? A síndrome da ectopia afetiva é a mesma na síndrome de Estocolmo, que é aquela pessoa que foi, por exemplo, sequestrada, tá entendendo? Raptada, abusaram dela tudo e ela se apaixona pelo sequestrador. Quer dizer, é um amor errado. Um outro amor errado são esses fãs clubes. Por exemplo, o fã clube que a pessoa tem do Che Guevara, que é um cara assassino. Ele era um médico que devia dar a vida para os outros, ele virou um assassino e guerrilheiro, matando os outros. No entanto, é um verdadeiro fã-clube que tem. Tem gente que tem a camisa do Che Guevara, que é uma das piores personalidades aí dessa história recente, do fim do século passado, aqui na América Latina. Você entendeu? Entendi. Isso é a síndrome da ectopia afetiva. São esses que são os verdadeiros burros, burroidos, burrildos e burraldos. Você está entendendo? Em matéria de lucidez consciencial. Estão cuspindo para cima, tudo vai dar na cabeça deles. Negativo. O que é? Pois é, não, e os hitleristas também, o clube do Hitler, é a mesma coisa. Gente doida. São doidos que estão exaltando outros doidos e os afins se atraem. Enfim, baratrosféricos. Eles são representantes diretos disso aí que o nosso amigo chamou umbral, que é as sombras, as tenebras, é o obscurantismo, o obumbramento, entendeu? Então é aquela noite sem lua, com luta de foice no escuro. Você está entendendo? De órgão, aqui, a origem, uma posição anômala de órgão. De órgão. Pois é. Professor, é isso aí. Aqui. Mesmo que nós não estejamos, quer dizer, nesse momento agora, tão assim fora da trilha da PROEX, mas temos alguns percentuais de ectopia consciencial, né? Sim. Há trafares que são difíceis e de encontrarmos até etiologia. Quando a Adriana fala nas crenças, muitas vezes eles podem se encontrar enraizados através das crenças anteriores de vidas passadas. Aí eu pergunto, quando nós estamos fazendo uma autoinvestigação, basta nós sabermos a ponta do iceberg, que é o nosso trafar agora, e procurar uma mudança, ou vale a pena investigar bem mais para ver o que está debaixo do... Aí depende do estrago. Qual foi o estrago? O que isso é um provocou? estragão. Não, o que é que provocou? Se o negócio é muito profundo, é bom aprofundar a causa para você ter uma terapia, uma terapêutica adequada. Porque senão, você vai apenas fazer um paliativo, vai tirar os mosquitos,
a sujeira vai continuar. Pois é, superficialmente, não resolve nada. né? Tem que ir fundo e fazer a exérese, uma cirurgia mesmo para limpar. Eu vou até falar, vou abrir. O meu caso é esse grande trafar que eu tenho é a subserviência. Subserviência? Você tem subserviência a quê? Você acha que ela tem subserviência? Eu acho até o contrário, certas coisas. Eu acho que eu... Ela tem? Aí, ó, o Arlindo acha que você não tem. Quem é que conhece bem a Rosa aí? Vocês acham que ela é subserviente? Eu acho que eu seja bastante. Você é subserviente a quê? Me explica só alguma coisa. Por quê? Você gosta de samba? Não. Então o que seria? Você gosta de futebol? Não. Então o que é? Ser subserviente aqui. Subserviente é assim, tipo assim, se eu tiver, eu não sei se, talvez eu esteja interpretando mal esse conceito. Digamos assim, se é uma coisa que não me importa muito, não está me afetando muito, eu não brigo por aquilo, eu deixo passar. Sei, mas isso não é ser subserviente. Isso aí é fazer a homem super. Isso é uma missão superavitária, isso é inteligência. Isso é positivo. Não é subserviência? Não. Então tá bom. Subserviência é você servir a alguém e e você então perde a sua independência. Você fica avassalada. Entende? A vassalagem. Isso aí é que é o negócio. Você é genuflexa para alguma coisa? Vamos entender. Se você ajoelha a quê? Não. Não? Não. Então não acabou, não é? Ninguém, Aí, então, o Arlindo deu o diagnóstico correto. Uma alta análise ectópica. Alta análise ectópica, perfeito. Pior, ó, ele fez a análise e deu o nome do diagnóstico. Viu? Você está encantuada. Não tem jeito de sair dessa. O senhor não me vê assim, então tá bom. Agora, a avaliação de fora é bem melhor do que a minha, né? Agora aqui, na página 60, item decomposição, poderia esclarecer o significado? A proete sutil e moralmente decomposta. Todos são retardatários, é o terceiro. Que coisa, alguém aí poderia falar agora para dar a diferença. Quem é que quer falar? Quer falar alguma coisa aí, alguém? Hein? O Valesco, quer falar alguma coisa? Fala aí sobre o processo, o que é amoralidade, moralidade e imoralidade. Faz favor. Onde é que está o microfone? A Vanessa está estudando há vários anos tudo isso. Na verdade, eu já mudei um pouco o meu tema de pesquisa, mas assim, o que eu estudei a respeito, a primeira coisa que eu vi em termos práticos é que a amoralidade, a diferença entre amoralidade e imoralidade, ela ainda é muito subjetiva. Então, eu já ouvi o senhor falando várias vezes aqui a respeito, e tem vezes que tem bibliografias que eu já estudei que são assim um pouco discordantes. A minha opinião a respeito a questão da amoralidade no ICRU é a pessoa que não tem regras. Ela é uma pessoa, vamos dizer assim, com uma anomia maior. Não tem regras, não se preocupa com regras, e ela não tem um processo empático com os outros, ela não sabe se colocar no lugar dos outros. A questão que eu diria da imoralidade é uma pessoa que já conhece um pouco o processo de código pessoal, às vezes até de cosmoética, mas às vezes ela vai contra a regra, conscientemente. Eu diria isso, pelo que eu já observei, pelo meu consenso pessoal, a partir dos meus estudos. Então, essa é a minha opinião a respeito. Eu não sei se... Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Na PROEC sutil e moralmente decomposta, a pessoa começa a ver como são as suas próprias reações. As minhas reações são morais? São imorais? Ou são amorais? A reação amoral é a pior que tem. É aquela que não tem nem moral, nem de um lado, nem do outro. A imoral é aquela que é marginal, é aquela que pratica o dolo, que ela faz o mal, é a criminosa, é ilícita. Agora, a moral é a ética propriamente dita, que leva a pessoa para a bioética e que leva para a cosmoética. Então, a análise, por exemplo, da decomposição moral é ver onde é que nós estamos aí dentro disso aí. Então, por exemplo, todo mundo aqui tem que caminhar.
para o processo da moralidade perante si mesma, fazendo a incorruptibilidade, que é cosmoética, sem nenhum autoassédio e com bastante autocrítica. Com isso, acaba a corrupção. Isso é que é a PROEX, sutil e moralmente decomposta. Ela foi, pouco a pouco, a pessoa vai vendo como é que ela faz, ela reconhece a sua condição lá dentro. É a autochecagem da intenção contínua. E outra coisa, a de tudo que você pensar. Autocrítica, autocritério. Autoreflexão. Entende? Tudo. Aí tem que entrar todo o ego da pessoa sendo estudado cosmoeticamente. Mas o que você quer falar? Ela pergunta lá. Que é a autochecagem da intencionalidade, né? Ela acabou de perguntar. É autochecagem. O desconhecimento, ele está onde? O desconhecimento da regra, ele está dentro da moral? Da imoral? Não, está dentro da ignorância. Sim. Mas... A ignorância está dentro da inexperiência. Então, se julga uma pessoa... A inexperiência está dentro da imaturidade. A imaturidade mostra que a pessoa ainda é subhumana ou proto-reptiliana. É isso aí que tem que superar. Então... Aí, então, no caso, a pessoa que não desconhece a regra, ela estaria, então, fora da moralidade. Primeira coisa, ela tem que ser buscadora borboleta, ela tem que procurar entender a regra, fazer uma força. Se ela não é buscadora borboleta, nessa altura dos acontecimentos, está ruim. Ela ainda não chegou a analisar nada. Então, ela é super jejuna. Ela é pré-vestibular. Ela nem chegou a fazer o vestibular. Tá certo? Professor Valdo, aqui na questão da principiologia, na página 58, o sistema de crença. Os partidos políticos aí estariam inclusos nessa questão? O processo todo é o seguinte, ó. Dentro das piores prisões humanas ectópicas, castradoras da PROEX, destaca-se o prisioneiro de algum sistema de crença, ignorante quanto ao princípio da descrença. Quais são esses sistemas de crença? Religião, política, esporte, arte, todas as linhas de atividades da pessoa humana. Aquilo que cria o que nós chamamos das coleiras sociais do ego. Então a pessoa fica presa àquilo. Uma pessoa, por exemplo, que ainda é fanática com o Flamengo, o clube, entende? Por aí vai, há uma série de condições. Do ponto de vista político, uma pessoa que é revolucionária, que quer pegar na garrucha para modificar o regime político, isso aí, uma pessoa que apela para a belicosidade para fazer isso, é muito primária ainda. Então, isso tudo está aí dentro disso. Ela não tem o princípio da descrença. Agora, o princípio da descrença é o mais sério daquilo tudo que nós usamos. Mas veja, uma boa parte de vocês, a maioria de vocês estão aqui por causa do princípio da descrença. Por quê? O princípio da descrença, a base é essa. Não admita nada do que eu estou falando aqui, daquilo que está escrito no papel ou no livro que a gente arranjou para você. Faça a sua experiência e tire a conclusão por você mesmo. Experiência é sua e acabou. Ou você admite ou fica contra, o problema é seu, nós não temos nada a ver com isso. Agora, nós não queremos persuadir ninguém, convencer ninguém disso. A pessoa que tem que fazer a experiência e ela arranjar um posicionamento pessoal. Ela vê onde é que eu estou, oncotô, proncovô. Você está entendendo que é o processo filosófico. O problema, então, filosófico é totalmente democrático. É a pessoa escolhendo o seu próprio, com o livre-arbítrio dela, o seu próprio determinismo, o seu próprio destino, a sua predestinação. Então, hoje, nós já temos gabarito para escolher o nosso destino. Porque a maioria de nós todos, em vidas anteriores, a gente era determinado tudo que a gente ia fazer. Nós éramos espectadores do nosso destino, mas ao mesmo tempo a gente participava daquilo que eles indicavam. Hoje nós estamos já começando a ter uma liberdade para voltar a participar de um grupo
mas com critério, que é o teleguiado autocrítico. Então, se antes a gente era dominado pelo mais forte, hoje nós vamos ser dominados por nós mesmos, mas permitindo o domínio do mais inteligente, do mais evoluído. Está entendendo? Então mudou tudo. Agora, a dominação ela é inevitável, ela precisa, a própria evolução exige isso. A criança não pode mandar na mãe. Uma criança que está amamentando não pode mandar e comandar, governar a mãe, sendo que ela está se amamentando através daquela mãe. Por aí a coisa é tão séria que você vai ver. Por exemplo, um cientista de primeira ordem, primeiro nível, ele pode dirigir 10 outros de segundo nível, segunda ordem. 10 de segunda ordem não consegue fazer a coisa que o de primeira ordem faz. Então, o processo de competência, de liderança, de orientação, de qualificação dos skills, dos talentos, dos potenciais, é importantíssimo isso tudo. Está claro? Professor, dentro disso que o senhor está falando, que nós somos espectadores, nesse processo evolutivo... A gente era, hoje nós já não somos mais, não. Tá, mas hoje, digamos assim, dentro do processo evolutivo, por exemplo, assim, no início da consciência, no início do princípio consciencial, inicia-se da amoralidade para a cosmoética? Não, não existe nada ainda, né? Porque, por exemplo, você vai falar que o vírus da AIDS tem culpa? Ele não tem culpa. Não, mas quando nós, já, por exemplo... Quem tem culpa é aquele que não se previne, que não faz prevenção quanto ao vírus. Tá, e dentro da condição humana? Quando nós começamos, assim, digamos, com a primeira existência... Quando... Pois é, não, mas aí a pessoa que vai ver o que é que eu tenho de responsabilidade nisso, o que é que eu não tenho. Ela sabe. Entendeu? Ela sabe o que é. O processo é ela ver qual o nível de lucidez que ela tem. Se ela decide, o problema é dela. A culpa é sempre, basicamente, é nossa, devido ao autoassédio, quando a gente erra. É um autoassédio. Faltou autocrítica. Nós temos que ter autocrítica. Agora aqui, sei que foge um pouco do tema, mas poderia comentar sobre a comoção que atinge os Estados Unidos com a dessoma do Michael Jackson? Parece ter sido vítima de abuso de medicamento. Olha, ontem, a hora que vieram dar a notícia para mim, que eu estava olhando lá na televisão, a pessoa que veio me falar falou assim, deve ter tóxico atrás, você não acha? Isso foi a primeira observação. O Michael Jackson, eu já escrevi sobre ele, já falamos sobre ele, tudo isso. Ele era um artista que era dominado uma boa parte do tempo pela turma da baratosfera. Pedofilia é um dos piores crimes que uma pessoa pode cometer. E ele cometeu isso reiteradamente. E os americanos que são dominados por Hollywood, e Hollywood que é dominada pelos judeus por causa do dinheiro, eles não fazem a modificação dos... como é que chama? Que eu falei aqui ontem. Como é que chama essas pessoas? Dos mitos. Lembra-se o que é que o cara falou para mim por telefone? Nós não podemos ir contra o Chico, ele é um mito. A gente não vai contra o mito. Os americanos não vão contra o mito. Veja bem, eles nunca prenderam esse Michael Jackson. Ele devia estar na cadeia igual os outros. Agora veja, na questão do Michael Jackson, os Estados Unidos funcionaram igualzinho o Brasil. Numa impunidade absoluta, esses anos todos. Você sabe que ele comprava todo mundo, né? É tanto que ele acabou com a fortuna dele para comprar, para não ir para a cadeia. Comprava as vítimas, comprava os pais da vítima, comprava as autoridades, comprava os advogados, comprava o diabo. Foi por isso. Agora, o povo tudo apaixonado por causa. Fã-clube, esse aí é que eu estava falando. Sindectopia afetiva, é isso aí. Agora, essa comoção é natural no caso dele, porque ele é daquele estilo do artista, que é artista locomotiva. Quer dizer, movimenta. É tanto que o negócio dele era pular o tempo todo, mexer com a barriga, mexer com as pernas, mexer com o negócio todo. Não parava. Isso aí mexe em quê? Cerebelo, a psicomotricidade. As pessoas entram tudo naquela onda, é o que pega mais. Falou em Michael Jackson, você já está... Você está entendendo como é que é? Então, veja, isso é o processo do
cerebelo, são consciências cerebelares, psicomotrizes. Ainda não tem uma deliberação montada ou assentada dentro de um processo de discernimento maior. Não tem. Michael Jackson, que eu ouvi, no noticiário pouco que eu vi, que eu não aguento, estão falando o tempo todo, e a imprensa enaltecendo ele pra caramba aqui. Não, mas agora morreu, virou santo. De tudo, virou santo. Mas ontem, na hora que mostraram, falaram na pedofilia dele. Teve um cara que chegou lá e falou tudo, bem claro. Ontem, na hora que estavam apresentando o negócio. Eu estou falando na Globo News. Eles mostraram. Professor, aqui no lado A. Queria entender como que uma pessoa com curso intermissivo, estudando temas avançados interassistenciais, pode sentir falta da patologia, interferindo na própria saúde consciencial. Falta de quê? Da patologia. Ela sente falta. Mesmo uma pessoa, por curso exemplo, veja, uma pessoa foi militar. Nas últimas vidas, 10 vidas, ela mexeu com o processo militar. Por quê? Ela estava sempre em atividade. Seria hiperativa do ponto de vista belicista. Ela chega aqui e nós falamos para ela, olha, você tem que virar intelectual, tem que fazer isso. Nada de correr, porque o Cooper mesmo depois veio e desfez. Uma pessoa que corre acaba morrendo, vai ter ataque cardíaco. O negócio é andar na esteira aeróbica só. Ande na esteira aeróbica, faça seu exercício. E ela não tem que brigar com ninguém, ela não tem que pegar no agarrucho, ela não tem que dar tiro, ela não tem que ter controvérsia o tempo todo. Ela sente falta disso, mesmo tendo feito o curso intermissivo. Eu já vi mais ou menos uns 5 homens desse jeito na minha vida. E o que faz? Todos têm o curso intermissivo, e todos têm problema. E tem uns que lembram até da última vida, quando ele foi um grande militar, etc. Tal. E ele tem razão, porque foi mesmo, a gente sabe. E eles são conscientes. Agora, melhor, uma boa parte dessas pessoas, principalmente quando eles foram militares, generais, etc. Tal, alguma coisa nesse sentido, quando eles vêm para a conscienciologia, eles gostam de estudar o serenismo, a serenologia. Eles vão estudar a teoria do serenão. Então, a boa parte que eu já vi aí, eu descobri qual é a origem da pessoa devido ao interesse dele com o processo da serenologia. Quer dizer, ele quer de igual para igual. A serenão é que é no mesmo livro do Marechal. Segundo ele, né, a cabeça dele. Você está entendendo? Tem lógica isso para você? Olha bem se faz sentido. Sim. Mas eu fico me questionando o que faz ainda a gente entendendo da saúde consciencial, o que é o melhor, o mais saudável, ainda ter ainda uma conexão, ainda, não sei, meio que um prazer, algo assim, de ter contato com a patologia. O problema é a falta, aquilo, a pessoa está carente, está entendendo? Ela precisa suprir uma necessidade dela. Aí que é o busilhos, aquilo que eu chamei o nó gordo da pessoa. É o mega trafar. É o trasfardo que ela carrega nas costas, aquele peso. Não, ela se sente enriquecida, alimentada, superalimentada com isso. Entende? Agora, a gente vê direitinho, porque a pessoa muda. Você está conversando com ela, uma opção de assunto. A hora que toca nisso, o entusiasmo dela, ela brilha os olhos. Ela se levanta da cadeira, ela expõe o processo com mais força. Professor, isso é muito comum. Mas o curso intermissivo não seria uma profilaxia para cortar Sim, o link filha, com... mas escuta, é o primeiro curso da pessoa. Ela está assim há 2 milênios. Você acha que de uma hora para outra ela vai mudar? De um mês para outro? Ou se você quiser, 2 milênios, e ela vem para cá, em 20 anos ela vai mudar? Não, que é isso? Estação tem um preço, né? Não é fácil. Deixa eu só ver esse aqui que eu vou te atender. O senhor já teve contato com o livro A Vida e os Ensinamentos dos Mestres do Extremo Oriente, do Baird Spalding, dos Estados Unidos? Se já teve contato, que o senhor pode nos dizer sobre a experiência vivida pelo autor na Índia, Nepal, etc., relatada no livro? Olha, essas coisas todas nós já vimos, mas esqueça o processo do orientalismo dessas coisas todas.
Para você poder esquecer um pouquinho, eu só quero te lembrar as bobagens de tudo isso que eles fazem. Você não vê nesses assuntos deles um trabalho técnico com muita lucidez e racionalidade de desassédio interconsciencial. Eles nem gostam de falar que a pessoa é assediada. Presta atenção, o orientalismo não faz desassédio. Eles tiram o corpo fora de tudo isso. Eles não assumem o processo direto da história. Então, como é que essas coisas podem ser boas se falta o essencial, que é o desassédio? Pensa bem. O nosso amigo aí, o Spalding, ele fez força, explicou para a época, isso até ajudou os livros dele, tudo que ele andou escrevendo, tudo aquilo que ele expôs, o exemplo dele. Mas veja, isso tudo está superado, é pequeno. Se isso tivesse valor, essas coisas todas já teriam melhorado. Por exemplo, você tocou no assunto da Índia. Se a Índia tivesse alguma noção boa de desassédio, não teriam aquelas pessoas intocáveis, do jeito que tem em pleno terceiro milênio. Nesse mês, em 2009, está lá os intocáveis. Aquilo é de vomitar. Dá vontade da gente vomitar. O negócio é terrível você pensar nisso. E olha bem, o que adianta? Se isso aí tivesse valor, isso já teria melhorado alguma coisa. O Brasil, por exemplo, não tem intocáveis. Presta atenção. E outra coisa, lá tem 1 milhão de pessoas. A população da Índia hoje é 1 bilhão de pessoas. Como é que fica? Com esse monte de intocáveis, aquela pobreza, com o negócio todo. Então, é um negócio bem definido, bem claro. A pessoa nem chega perto. Nasceu daquele jeito, vai ser daquele jeito. Quer dizer, estão vivendo num feudalismo do pior que existe. Que o feudalismo era isso. Sendo que o feudalismo já caiu. Lá continua do mesmo jeito. Só que tem com outros nomes. Colocando a religião no meio. Dourando a pílula. Como nós chamamos, edulcorando. Quer dizer, passando açúcar em tudo, para tudo ficar bonitinho, tal, poético. É o processo artístico que nós estávamos falando. Enfim, subcérebro abdominal dos piores que tem. Na página 58, em numerologia, o ato de boicotar-se na própria evolução. Quais motivações intraconscienciais, independente e heteroassédio, ocasionam o auto-boicote? Como ajudar pessoas que permanecem no ciclo de boicotar a si mesmo? Olha, você, que eu te conheço bem, você já tem hoje noções do que deve fazer e tem trabalhado nesse sentido. O problema é a gente insistir naquilo que nós estamos fazendo. É procurar fazer atares, expor o processo da atares. Quanto mais, melhor. E através, principalmente, de exemplos racionais, lógicos, positivos. Não tem outro jeito. Uma outra coisa séria é o seguinte. Toda pessoa que faz o auto-boicote, ela já tem um nível de lucidez capaz de entender que isso está errado. O problema é saber argumentar com lógica. Tenho percebido que algumas pessoas usam a palavra cosmoética de forma ectópica, com cunho religioso. Por exemplo, isso não é cosmoética, isso não é auspicioso. O Jesus vai te castigar. Isso é besteirada. O JC não tem nada a ver com isso. Banalizando para ter poder sobre os outros. Gostaria de saber o que fazer nesses casos, ou se estou fazendo leitura errada, portanto assediada. Escuta. Nós lançamos os princípios da conscienciologia. As pessoas usam como bem entendem. Eu já vi gente usando o processo da cosmoética até para ir contra a mãe. Enfim, cada um faz o que pode. Agora, veja, não é isso. Isso não é cosmoética. Agora, encher a boca com a palavra cosmoética, qualquer um enche. Mas não quer dizer que esteja agindo com cosmoética. E outra coisa, o que você vai fazer? Isso não é da minha alçada, eu não tenho nada a ver com isso. O problema nosso aqui é expor. A pessoa usa aquilo como ela bem entender. Se ela usar mal, a baratosfera está aí para cuidar dessas pessoas. Não sou eu que vou me preocupar tanto. O meu problema eu tenho que preocupar com aquilo que eu faço, aquilo que eu exponho, aquilo que eu falo, o exemplo que eu dou. O mais sai na diurese. Mas fala aí. Na página 58, a neossinapsologia.
É que eu quero a não recuperação. A não recuperação das neossinapses intermissivas. Isso ocorre, qual o motivo? Todo mundo aqui motivo maior... teve sinapses novas durante o curso intermissivo. Você está de acordo? Mas... Agora, a pessoa vem para cá e ela não recupera esses cons. Esses níveis, essas unidades de lucidez, ela perde. O que provoca isso? É a não atuação dela? É a hora que ela tem contato com a carne, com a matéria, com as coisas do dia a dia, a vida humana, os envolvimentos, as seduções, as tentações de todo dia, o rolo compressor das inutilidades onipresentes. Mas você disse que a pessoa vem para cá, mas mesmo a pessoa que vem e volta, isso, que não fica aqui, não... Pois é. Porque quem fica, não sei lá, pois é. Também pode acontecer. Ela tem dificuldade, ela quer fazer uma coisa menor, vira mini dissidente. Mas alguns depois voltam. É o retomador de tarefa. Perdeu tempo, perdeu as companhias, perdeu a oportunidade, perdeu uma série de condições. Mas às vezes melhora. Talvez seja... Ainda tem tempo, porque com mais um ano de vida a pessoa pode recuperar muita coisa. É a técnica de mais um ano. O fundamento desse desvio é justamente isso, não é o fundamento do... Agora, ó, o retomador de tarefa, às vezes, tem que estudar a técnica de mais um ano de vida. Você não acha? E outra coisa, ele tem que fazer uma série de super, omissão superavitária, para renunciar a uma opção de coisa, desistir de um monte de coisa. Essas três coisas, às vezes, elas estão juntíssimas. Então, falando em retomador, tem casos aí, sem falar nomes, que a pessoa vem retomar e volta. Não, quando ela volta, aí é porque ela não veio. Ela fez que veio, mas não veio. Isso é denorex. Estou falando é quando volta real, né, de fato. O motivo que ela não volta, ela caiu no mesmo mataburro. Às vezes está faltando alguma coisa, né, para suprir as necessidades dela. Agora essa... Tem de tudo. Agora, ó, a Melim está aí para mostrar essas coisas. Vamos dizer, eu posso dizer que essa neossinapse, ela ocorre com a teática. É a teoria e prática, é o único jeito, né, para melhorar. Professor, aqui, pé, em cima. Sim. Na página 57... quarta linha de baixo para cima, na fatologia, eu queria entender mais a interpretação errônea das prioridades evolutivas. Nós já andamos falando alguma coisa aqui. O caso todo é o seguinte: a pessoa, ela vem para cumprir uma programação existencial. Quase sempre ela vai olhar o que ela recebeu para ela distribuir. É isso que é a execução da PROEX dela. Na hora, então, que ela vai escolher o que ela vai fazer, ela, então, o que faz? Ela pega e coloca só o mais fácil, o mais acessível. Aquilo que ela sabe que até a semana que vem ela consegue alcançar aquilo. Aquilo que é o difícil, ela tira fora, esquece, não interessa. Com isso, então, ela ficou na meia boca. Ela está trabalhando apenas com meia sola. Ela não está funcionando com tudo que ela tem. Enfim, ela está criando o incomplexo naturalmente. O incompletismo existencial. Então, o problema dela é o seguinte: dependendo dos seus potenciais, o trabalho é maior do que aquele. Agora, ninguém recebe um trabalho superior às suas forças. Sempre é aquém das forças totais que a pessoa recebe. Então, se ela tirou o corpo fora, é por malandragem mesmo. Saltou de banda, porque está errado. Esse aqui é o caminho. Que você queria falar alguma coisa? Vou contar para o senhor uma historinha e vou fazer duas perguntas. É o seguinte: quando eu tinha 13 anos, meu pai me arrumou um casamento. Ele era muito autoritário e conversava comigo através da minha mãe. Aí eu chorei, pensei e achei uma solução. Eu vou para um convento, porque eu não queria casar e queria estudar. Aí eu fui. Fiquei lá uns 10 anos,
passei pelo Espiritismo, estou aqui. Terminou a história. A pergunta é o seguinte: como é que uma pessoa que sai do curso intermissivo, se é que eu tenho, né, vai para um convento? Isso é normal, aqui nós temos vários assim. Você já encontrou com a Lourdes? Ou tem o outro aqui, o Jaime, tem o Marcelo da Luz. Só aí você tem mais 3 aqui, fora outros. Né? Mas é uma ectopia? Não, o problema todo é o seguinte, são as circunstâncias. Você, na hora que for estudar a sua programação existencial, você viu, não, os melhores é o papai e a mamãe que estão ali. Agora aí vem eles e falam assim, ó, esse pai seu vai ser bravo. Eu falo assim, não, a gente vai, vamos ver o que deu. Ele, enfim, você pagou um pedágio com ele. Isso faz parte do serviço. Essas coisas ocorrem. Agora, você não conseguiu superar por causa da idade, né? Com 13 anos você ainda é muito moça e tal. Mas olha, você deixou isso tudo. Você vê que o seu curso intermissivo é muito forte. Primeiro, tirou do seu pai. Segundo, tirou do convento. Terceiro, tirou do espiritismo. Você já, então, você é maxi-dissidente de 3 organizações. É o máximo. Você sabia que essa turma quer fazer um livro de maxi-dissidente, né? Então, cada um deles vai mostrar por que é, quem entrou e por que saiu. Cada conscienciologia. Você, se esteve, você também pode participar desse livro. Vai ser uma antologia. Eu, por exemplo, eu posso escrever também a minha parte nessa antologia, um capítulo sobre o Espiritismo, que eu sou maxi-dissidente do Espiritismo. Você sabe o que é maxi-dissidente? Maxi-dissidente é aquela pessoa que sai de um corpo de doutrina ou de ideias superior, que ela quer entrar numa coisa superior àquela. Ela acha que aquilo ficou pequeno para ela. Então, por exemplo, eu sempre achei que a conscienciologia é superior ao espiritismo. Você achou que a vida no convento era superior ao seu pai. É uma maxi-dissidência. Você achou que o espiritismo era superior à Igreja Católica do convento. É uma maxi-dissidência. E agora, você achou que a conscienciologia é superior ao espiritismo. É uma maxi-dissidência. Você, na verdade, você fez um escalão, uma escala de 3 patamares de maxi-dissidência. Você pode estudar isso aí, fazer um belo artigo para compor essa antologia dos autores maxi-dissidentes. Seria a antologia dos maxi-dissidentes da conscienciologia. Eles querem fazer. Nós já temos uma meia dúzia de pessoas que querem participar disso. Eu quero participar também. Pois é, entra nessa. Conversa depois com a Lourdes. Você conhece a Lourdes? É colega, né? Colega. Professor Valdo, em cima disso, por exemplo, o senhor falou para quem é maxi-dissidente ou mini-dissidente estudar a técnica de 1 ano de vida. Por quê? Para ver o que a gente deixou para trás e perdeu? O que é, que eu não sei. O senhor falou que quem é mini-dissidente deveria estudar a técnica de 1 ano de vida, né? Não, mini-dissidente também. Pois é, mas é eu não entendi nada até agora. Se alguém entendeu, me explique, eu não entendi nada. Assim, o senhor falou que a pessoa que é mini-dissidente, o retomador de tarefa, o senhor falou depois, deveria estudar... Eu estou dizendo o seguinte, o retomador de tarefa não pode esquecer da mini-dissidência, o processo da Homem-Super, está entendendo? E outras coisas mais. Tem um monte delas, mas essas aí eu não pode esquecer. Homem-Super tem que fazer uma omissão superavitária daquilo que eu estava mexendo antes. Ele tem que fazer uma força danada de ter mais autocrítica. Tem que anotar aquilo que fez ele errar, para ele não errar uma segunda vez. Enfim, o problema todo dele é de agregar os potenciais que sobraram na sua PROEX para executar aquilo que ele puder. E outra coisa é a técnica de mais 1 ano de vida, que é muito importante, porque a pessoa chega e fala assim, eu passei 6 anos como mini-dissidente, tudo já mudou, as coisas todas, já não estou entendendo nada que vocês falam, que tudo já progrediu mais.
Eu falo assim, ó, tem aí uma técnica, você vai conversar com a Beth, que ela vai ensinar você a técnica de mais um ano de vida, você vai recuperar. A técnica de mais um ano de vida equivale ao curso supletivo. Aquele curso que a pessoa faz durante a noite, durante 1, 2 anos, ela não pôde fazer o ginásio, então ela faz o supletivo do ginásio. Então é a mesma coisa, a pessoa entende. Você entendeu aí? Então ela recupera o tempo que ela jogou fora, a energia que ela desperdiçou, as amizades, principalmente as companhias evolutivas que ela esnobou. Enfim, ela acerta o passo, se ela quiser. Você agora entendeu o que quer dizer? Foi isso. Acho que aí está claro, não está? Precisa esclarecer mais? Vai. E outra coisa, pela segunda vez, ela vai tentar, né? De modo que o processo não é fácil. Agora, homem super, mais um ano de vida. E o problema de melhorar os itens do Código Pessoal de Cosmoética, eu acho isso inevitável com uma pessoa dessas. Quer dizer, o CPC, Código Pessoal de Cosmoética, é outra coisa também. Olha, eu estou só começando a falar, porque a gente teria que falar umas 10 coisas aí, não é? Não? São as técnicas do retomador de tarefa. Agora, eu já escrevi sobre isso. Uma pessoa foi examinar, tem uma opção de coisa que eu já falei sobre retomador de tarefa. Mas esses itens aí que eu estou dando, eles são nevrálgicos, eles são sérios, inevitáveis, inafastáveis. Senhor, quem que hoje está ajudando aqui o Tertúlio, o numerador? O quê? Quem que está hoje a equipe que está ajudando o senhor aqui? Deve ser seus amigos que estão aí. Você que sabe. Eles estão aí, né? São seus amigos. Mas o caso todo é o seguinte: viva o Michael Jackson. Tá certo? O cara dessomou, vira santo. Tá certo? É assim que é. No Brasil é desse jeito. Não, mas ele vai ter assistência, porque ele deu muita alegria para os outros. O problema dele é um só, é aquele negócio da ficha pessoal, evolutiva da pessoa. Na ficha dele, ele deu mais alegria do que tristeza? Se foi, o saldo é positivo. Isso pesa na balança. Então, no caso dele, deve pesar. Agora, que ele era piradinho, era. Só aquelas cirurgia que ele fez mostra que o cara não era muito normal. Quer dizer, um artista pirado, tá certo? Técnico. Inspiração total. Sr. Valdo, outro dia o senhor falou sobre 167 biografias que o senhor estudou. Sim. Essa lista está disponível na holoteca, por acaso? Não, lá, né? Você pega todos os livros de biografia que tem lá que você vai ver. Mas de lá não dá Agora, para vai ser engraçado, porque ainda tem muitos desses livros que eu li. Eu li mais de 100 livros sobre o Krishnamurti. Agora, os livros de biografia que eu li mais são do Francisco de Assis. É o cara que tem mais biografia no mundo, é mais do que de J. Cristo. O Francisco de Assis. Agora, eu li as principais, as essenciais. Jesus Cristo, Francisco de Assis, Krishnamurti, Helena Blavatsky, Allan Kardec, esses nomes, aqui ó, esses bustos todos estão aí, a maioria também eu li a biografia dele. Mas aqueles 167, hein? O senhor vai um dia São publicar? 167 Isso. Personalidades. Agora, eu depois fiquei com 8 que eu estudei mais para passar o conscienciograma na vida dessas pessoas. Foi aí que eu vi que Jesus Cristo foi o cara que mexeu mais com energia, mas o mais burro. Ele não sabia nada sobre energia. E descobri que o Einstein era o cara que era o mais zerado, apedeuta, totalmente ignorante sobre energia. Mas o cara tinha uma racionalidade muito superior ao próprio J. Cristo. Então, por aí você compara um com o outro. Eu fui fazendo o negócio e comparando com todo mundo. Aí eu separei 8 pessoas que eu estudei mais. Então, essas eu estudei mais. O Einstein foi um, J. Cristo foi outro, Francisco de Assis foi outro. Está entre esses 8 que eu estudei.
Mas quando o senhor faz essa... Agora, tem a cara que eu queria estudar mais, mas eu não achei biografia. Apolônio de Tiana, que eu descobri. E desse povo todo era o melhor para ser estudado, mas que não adiantou. Agora, eu cheguei a essa conclusão, não foi por causa dos livros que eu li sobre ele, não. Foi devido às minhas retrocognições. Está entendendo? Posso fazer uma pergunta sobre o Apolônio? O senhor falou que muitos de nós estamos aqui por conta de ter sido tertulianos dele. O senhor foi tertuliano dele? O que você acha? Acho que sim. É. Eu acho que sim. O que você acha? Eu acho que sim. Agora, segundo o Jaime, eu não fui. Porque eu trabalhei com o jurisconsulto. Mas isso foi mais para frente. Não foi é outra tanto época. assim. Urubucerva. Veja a época. É bom chegar e ver na enciclopédia. Agora, onde é que eu... Onde eu estou? Onde é que eu fico? Você está entendendo? A única coisa que eu falo é que antes disso eu estive no Egito. Tá certo? E aí depois teve o jurisconsulto, aí depois é que veio o 1100. Algumas isso, coisas, né? Mas agora é preciso ver as épocas, né? Porque isso variava, né? Entende? Mas então, na época do jurisconsulto... Agora, o Jaime realmente é desse povo, sim. Ele é da né? turma do jurisconsulto. Por isso que eu falei para ele. Ele é dessa turma. Agora, nessa época do jurisconsulto, o senhor não sabia nada de reurbanização ainda. Isso só veio depois. Não, a reurbanização foi em 1100, foi 1000 anos depois. Exatamente 1000 anos. Quer dizer, 1 milênio. É muita coisa, hein? 1 milênio. Agora, veja, eu também acho que naquela ocasião eles não estavam ainda entretecendo o tricô para fazer a Reurbex, não. O negócio começou mesmo mais sério, foi depois do ano 1100 mesmo. De modo que a gente chegou mais ou menos. O negócio é que eu só ouvi o galo cantar, mas não sabia onde. Por isso que o senhor falou que naquela época o jurisconsulto era muito direito, a situação ficava precária, não se sabia de psicologia. É nesse sentido que o senhor está falando, né? Agora, o Papiniano fez o que pôde, né? Junto com os pares, os seus pares. Ele fez o que ele pôde. Agora, na questão do nosso amigo Apolônio, ele tinha, vamos dizer, manifestações mais amplas do processo. Principalmente do ponto de vista da terapia. Você tem que lembrar que os jurisconsultos não trabalhavam na arte ou na área da saúde. Eles trabalhavam na área da justiça, do correto, da moral, da ética. Mas agora, o processo do Apolônio, ele já mexia com o processo de parapsiquismo, a saúde, o problema da educação propriamente dita, que é um negócio sério. E aquilo já vinha do Confúcio. Que o Confúcio também eu estava lá no meio, que eu era da família. Você está entendendo como é que é? Então ele já era uma extração melhor até das coisas do Confúcio. Você está entendendo o que quer dizer? Até do ponto de vista pedagógico, entende? De docência, o problema de educação, a parte didática, o didatismo. Isso, então, é muito importante. Agora, a turma, vamos dizer, assentou uma porção de coisa dentro da jurisprudência, isso melhorou também a didática, a pedagogia. Porque o direito, ele sempre ajudou o processo de educação, por tabela. Você está entendendo, né? Que a hora que você melhora a lei, você vai melhorar a educação. Porque para tudo tem que ter lei, tudo tem que ter regulamento, tudo tem que ter estatuto. O problema deles é que eles assentaram mais o estatutário, a condição estatutária. Isso é o processo do embasamento de tudo. Tudo na vida precisa de plano, planejamento, estatuto. Então, esses jurisconsultos, eles foram muito sérios nisso. Agora, eles já vieram com as experiências lá do Kung Fu, etc. Tal, você está entendendo? Já vinha com os processos, por exemplo, do Sócrates, de Platão, Aristóteles.
Isso tudo pesa na balança. E nós, atualmente, nós temos uma liberdade democrática impressionante, como nunca tivemos, com uma manifestação de comunicação como nunca tivemos, dentro de uma fartura de meios de vida como nunca tivemos, e estamos aurindo tudo isso desse povão todo. Então, uma pessoa que não estuda, que não se, vamos dizer, reatualiza sobre essas coisas, é burralda, burrilda e burroide. Por isso que eu falo dessas três coisas, não tem jeito. É muita burrice junto. Quem não aproveita? Se agora eu pego aí e mostro esse livro do Hitler, que é a biblioteca privativa dele, pessoal dele. Ele era um cara que lia toda noite, 1, 2 livros. Se um cara desse, que veio da baratosfera, lia para matar os outros, nós precisamos de ler até mais do que ele para salvar a vida de alguém. Pensa bem, isso é um negócio seríssimo. Então pense, quem sabe que com a internet, esses livros todos, vão aparecer umas coisas sobre a vida real do Apolônio. Vamos nessa. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 13 votos online, 18 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 62 assinaturas no livro de presença, 7 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 2 recados, Álvares, debate do domingo, e um aviso sobre o site das tertúlias. Vamos para a leitura dos verbetes. Hoje nós temos 10 temas: arbitrariedade somática, demagogia, efeito, egocarmologia, enumeração generalizada, equívoco, garantia evolutiva, inteligência, inteligência técnica, nulificação da infância. Gente, eu estou aqui para convidar todos para o debate que vai ocorrer nesse domingo. Vai ser aqui na própria sala de debates do CAEC. E o tema vai ser sobre técnica de mais um ano de vida. Então, os debatedores serão eu, né, e a Rosemary Vitoriano. Nós aplicamos uma técnica de mais um ano de vida recentemente e nós vamos estar debatendo, mostrando os resultados e também debatendo sobre a nossa experiência em cima dessa aplicação dessa técnica. Então, ficam todos convidados. Vai ser no domingo, a partir das 15 horas, aqui no CAEC mesmo. Obrigado. Queremos informar que ainda estamos, sim, com os tertulianos e teletertulianos com um problema no site para poder fazer o download dos arquivos de áudio e vídeo. Então, estamos pedindo um pouco mais de paciência a todo mundo, não estamos conseguindo tampouco responder os e-mails que as pessoas estão enviando, mas dentro do site temos um aviso que colocamos cada vez que estamos com este tipo de problemas, assim que pedimos, por favor, que vocês olhem o site para ver as novidades. Ainda a equipe da transmissão está trabalhando para resolver quanto antes o problema e disponibilizar novamente os arquivos. Obrigada a todos. Gente, eu queria falar uma notícia aqui, mais ou menos rápida aqui para vocês. Segundo o reitor Vilmar Marçal, o restaurante universitário e a biblioteca da UEL passarão por desinfecção. Precaução semelhante da UEL já foi adotada em Foz do Iguaçu, na usina de Itaipu, que dispensou 50 funcionários do trabalho até segunda ordem. Ao todo, o Paraná tem 10 casos confirmados, 56 suspeitos, 20 em monitoramento e 98 descartados. Eu estou falando que esse aqui está na primeira página da Gazeta do Povo de hoje, que eles me trouxeram aqui. Risco de gripe suína leva o UEL a suspender a aula a 14 mil alunos. E a Itaipu já tomou providência com 50 funcionários. Está na primeira página do jornal. Vocês abram o olho onde é que vocês estão indo, o que é que vocês estão fazendo, tá certo? Cuidado com as aglomerações. E eu quero saber também o seguinte, se alguém vê que alguém foi ao shopping center de máscara, vocês me avisam, que eu só vou voltar àquele shopping com máscara. Muitas graças.
O verbete vencedor para amanhã é garantia evolutiva com 8 votos. Obrigada e boa tarde a todos.